É o Muro das Lamentações vascaína começando, porque, olha, cara, se a gente tem várias formas de encarar esse jogo, tentando botar um pezinho no chão, não deixar a raiva consumir a gente. Mas um segundo tempo assustador. E a partir do gol que a gente toma, e gol, cara, é do jogo, gol você toma, um lance de desatenção, um lance que o time, eu acho que foi o caso do Vasco, o contra-ataque do Botafogo e o Ryan, Tietchan não voltaram, tudo mais, ok, tomou gol. Mas depois disso, acabou. Sabe aquela sensação que a gente tinha nos piores times e jogos que o Vasco já teve? Sim. De que, porra, eu tô assistindo algo que não vai mudar? Teve um gostinho disso esse segundo tempo. Um gostinho total. De que, porra... E o Alex Teixeira entrando aos 17, foi essa sensação, cara, não vai sair nada daí. E repito aqui, não estamos lá para ver o treinamento, não estamos lá para ver o que acontece no CT Moacir Barbosa, de quem está melhor, de quem está pior, de quem está treinando bem. Agora, os 20 minutos, 23 minutos de diferença do Alex Teixeira entrando no lugar do Coutinho para as substituições, que aí o Vasco já tinha tomado o segundo gol, aquilo ali, meu amigo, era um bando em campo e continua sendo um bando em campo. Um desastre completo. O Vasco opta por essa entrada do Cocão antes do Teixeira para soltar a Tietchan, para ter um time mais com intensidade na frente, porque o Hugo Moura é o geladeiro, é mais travadão, mas mesmo assim, nem Cocão, nem Tietchan, nem Nuno. Nuno desapareceu no segundo tempo, Verratti não tocou na bola, o Vasco não criou lance para o Verratti, PH ali naquela correria dele, desenfreada, solitária, o Ryan muito assim, sem aparecer na partida, no coletivo e no individual. Então, foi um segundo tempo que, assim, se a gente teve um prazer de ver aquele Vasco de São Paulo, a gente hoje teve esse pesadelo de acompanhar um segundo tempo de um bando em campo. E olha quem apareceu aí, o senhor Gustavo Mel. Como é que o senhor está? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Danilo. Boa noite, Tihu. Boa noite a rapaziada do chat aí. Enfim, cara, que complicado, né, meu amigo? Aquela coisa de você estar com, sei lá, saudade de uma pessoa, sabe? Tem aquele caso seu meio conturbado, mas, pô, tu fica um mês longe, tu quer rever, né? Tu quer rever, né? Pô, meu amigo, e aí tu vai fazer um programa... Manda mensagem para a pessoa não responde, porra. Tu fica preocupado com a pessoa cri, grilo, né? Aí como é que fica essas pessoas? Difícil, pô. Aí difícil. Passam-se 30 dias, tu encara esse jogo, aí você fala, eu não quero ver mais essa pessoa. Pelo amor de Deus. Vasco, pare de jogar. Pois é, meu amigo. É complicado, né, cara? Sei lá. Aí tu vai reencontrar todo mundo feliz hoje. Porra, que saudade do Vasco da Gama e tal. Não que tenha surpreendido muita gente, né? Mas é aquela coisa. Um mês sem ver e, porra, tu vai fazer um programa, tu vai pro Parque Xangai, né, meu amigo? Programa merda, né? Que situação complicada. Um jogo amargo. Um jogo que amarga um pouco. E eu acho, minha gente, não sei se a gente já está em debates, como é que tá a dinâmica aí do pós-jogo, mas já coloco aqui, cara, eu acho que o Vasco da Gama de Fernando Diniz, que vai muito bem contra a Fortaleza e São Paulo, suficientemente bem contra o Melgar, era um Vasco que tinha encontrado soluções de ataque também. Se a gente olha para esse segundo tempo, a gente vai falar muito, especialmente por causa do segundo gol, a gente vai falar muito de um time que, de repente, começou a dar espaço para caramba, se perdeu, os contra-ataques do Botafogo foram fulminantes, podia ter sido mais de 2 até. Eles perderam uns 2 ali com uma superioridade grande, né, de bonecos. Mas, enfim, me parece que é um jogo que a gente tem que falar mais do ataque do que da defesa, porque o que eu consigo entender é que esse time do Fernando Diniz, que funcionou contra esses times, a gente conseguia ver as jogadas sendo construídas de algumas formas. Participação dos laterais, uma que outra esticada ali pelo meio, fundamentalmente do Tietchan,
E as triangulações. A participação do Ryan quando tinha espaço, agudo, agressivo, e fundamentalmente as triangulações. Felipe Coutinho sempre participando delas, Nuno Moreira sempre participando também, ali pela esquerda sendo um espaço importante do Vasco de construção, com a chegada do Piton, e a gente não viu hoje isso, de forma nenhuma. Por que o primeiro tempo me parece que é um pouquinho melhor do que o segundo tempo? No primeiro tempo, tem 2 jogadores que me parece que eram os jogadores que estavam conseguindo levar o Vasco para o ataque. Que era Nuno Moreira, que faz um primeiro tempo bom, sempre daquela forma, um pouco isolado, dá um giro, consegue limpar uma jogada e tal, mas sem participação associativa, que é o que tanto caracteriza o futebol dos times do Diniz. E o Tietê, que fez algumas jogadas, algumas costuradas ali pelo meio, que foram importantes para o Vasco, mas a gente já no primeiro tempo não via Ryan e via muito pouco do Coutinho, muito pouca participação. Teve uma participação importante, ofensiva do Ryan, mas muito pouca participação no cotidiano do primeiro tempo, participando das jogadas. A gente não viu o Ryan jogar, e a gente viu muito pouco do Felipe Coutinho também, uma coisa tímida, uma coisa meio sem ritmo, um Vasco que não chamava atenção em termos de perigo desde o primeiro tempo. Um jogo mais equilibrado no primeiro tempo, o Vasco ainda teve suas chances, né? Até chegou a chutar mais ao gol, que é meio mentira, né? 2 chutinhos lá do meio da rua, um do Nuno, outro do Felipe Coutinho. Essa coisa de chutizar o gol, eu sempre acho meio mentirosa. É passar uma rasando a trave, maior perigo danado, e não conta como está. Mas, enfim, o Vasco teve um jogo mais ou menos equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, os 2 jogadores, que eram as únicas saídas de ataque, na minha avaliação, do Vasco, também deixam de jogar. O Vasco para de jogar. O Vasco parou. O Nuno não apareceu no segundo tempo. O Tietê não apareceu ofensivamente no segundo tempo, como vinha aparecendo no primeiro tempo. E os outros 2 citados continuaram nada, né? O Ryan continuou sem jogar, jogando muito pouco. E o Felipe Coutinho também muito pouco. O Vasco, de repente, no segundo tempo, se viu estancado, absolutamente parado. O time parou de jogar e ainda tomava sufoco lá atrás, toma o segundo gol. Diniz, demora para perceber isso, né? Primeiro que a primeira substituição que ele faz, vocês já falaram bastante na transmissão, que é o Alex Teixeira, não tem a mínima condição da gente chegar nessa situação. 12 de julho, né? Porque ele tira o Hugo. Quer dizer, minto, tira o Lucas Freitas. Foi muito... Não adiantou, tipo assim, o Cocão não vem bem, né? O Cocão não vem bem. E não vai adiantar, assim. Ele já tentou umas 2 vezes, foi no jogo do Lanús, que a gente lembrou, né? Naquele primeiro jogo do Diniz. Mas é uma substituição que a gente entende, soltar o Tietê, soltar o próprio Coutinho. Mas, cara, o time estava perdendo no meio-campo e nessa recomposição, nos contra-ataques. Tem algo importante, me parece, dessa avaliação, que eu estava acompanhando a transmissão de vocês, e acho que vocês já estavam tão putos ali de cozinhar uma derrota que já era certa, que vocês já desistiram do jogo, né? Eu estava aqui olhando, vocês reparam, não sei se vocês chegaram, acho que em algum momento vocês falam, cara, o time, olha só, alteração, vem DVD, parado não sei quanto tempo, Pangarré, que, porra, não anima a ninguém, e tô esquecendo o terceiro, por quê? IGB. Os 3 entram de uma vez, e esses 3 jogadores, o moleque da base, um parado há não sei quantos anos, e o outro que nunca inspirou nada e estava escanteado. Cara, o time estava tão estancado, o time não fazia nada, que o time mudou. Era muito tarde, né? Foi aos quase 40 do segundo tempo, 37. Mas o time mudou em 2 segundos de entrar esses jogadores, querendo se movimentar um pouco, querendo a bola um pouquinho, querendo construir algumas jogadas de ataque. Em 2 segundos, deu para ver que não tinha Nuno, não tinha Ryan, não tinha Coutinho, depois não tinha nem Alex Teixeira. É brincadeira, né? E Verratti é sempre aquilo que a gente conhece, né? Se a bola não chegar lá para o último chute dele, não tem jeito, né? Um jogo muito ruim, ofensivo do time de Fernando Diniz, um jogo muito lento para as leituras de Fernando Diniz de tentar mudar isso, e enfim, ainda sofremos defensivamente no segundo tempo. Enfim, triste, né, cara? Ruim o jogo, ruim. A gente ainda deu a sorte, porque foi um jogo ruim do Botafogo também, né? Porque as chances se escancararam para o Botafogo
e eles não souberam. Se eles tivessem tido um pouquinho mais de... Eu preciso levar um papel higiênico aqui, peraí. Vai lá, vai lá. Se eles tivessem um pouquinho mais de apuro ali, né, de refino, eles tinham feito aí uma goleada histórica, né?